Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus, é um prazer, é uma satisfação, é uma gratidão a Deus por mais esse momento, né, que Ele nos concede estarmos aqui mais uma tarde de domingo para estarmos conhecendo um pouco mais de Sua Palavra. Hoje nós estamos na lição 8, né? O dom de discernir espíritos. Como vocês sabem, nós estamos estudando a lição Dons Espirituais e o Fruto do Espírito. Mais uma vez eu digo, se a capinha da revista de vocês for diferente da minha, porque a minha já tem um tempo que eu tenho, certo? E sempre as capinhas mudam. Então, eu convido todos vocês a fecharem os olhos agora, estarmos orando a Deus, pedindo que Ele nos abençoe, né? Abençoe mais uma aula e que nós possamos sermos influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Temos o discernimento inspirado por Deus, para que nós possamos adquirir dessa lição, extrair dessa lição o máximo de informações de Deus possível, né? Vamos fechar os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais uma semana de livramento, por mais uma semana de saúde, Pai, por mais uma semana de bênção, Senhor. Te agradecemos, inclusive, pelas dificuldades, porque nós sabemos, Senhor, que nas lutas também Tu tem nos ensinado, Senhor, a sermos mais fortes. Obrigado por estar do nosso lado, obrigado por nos conceder mais um domingo na Tua presença, por nos conceder mais um encontro de escola bíblica dominical. Abençoa cada professor da escola dominical, cada pastor das igrejas. Abençoa todos, Jesus, todo o corpo eclesiástico da igreja, Pai. Abençoa cada membro, Senhor, abençoa cada família dos nossos alunos, supre suas necessidades, livre de todo mal, em nome de Jesus, Senhor, amém. A nossa lição encontra-se em 1 Coríntios, a gente vai ver, 1 Coríntios 12, 10 e depois 1 Coríntios 14, 29, certo? 1 João 4:1, eu vou deixar para vocês estarem lendo em casa, tá certo? Então, quem está com a sua Bíblia aí, pegue e vamos ler juntos 1 Coríntios 12:10. 1 Coríntios 12:10 diz o seguinte: a outro, operação de milagres, a outro, profecia, discernimentos de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Alguém lembra desse versículo? Exatamente, esse versículo também foi da nossa lição da semana passada, que foi o dom de profecias, tá certo? E em 1 Coríntios 14, 29, diz o seguinte, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Vocês lembram que na lição anterior, né, na lição da semana passada, a gente falou do dom de profecias e a gente falou que, inclusive, as profecias, elas estão sim, elas devem sim estar sujeitas a julgamento, porque as profecias, ela não é o próprio Deus falando, e sim o Deus, Deus dando ao homem o dom de quê? De transmitir uma palavra sua, uma mensagem sua. E nós vimos também que existem os falsos profetas, né? E por isso mesmo nós temos que saber observar se a profecia ela está de acordo com a palavra de Deus, né? Como falei várias vezes na aula passada, a gente tem que conferir se a profecia ela está em consonância com a palavra de Deus. Inclusive foi uma questãozinha lá da atividade que teve gente que ficou em dúvida, né? Não tem outro meio da gente saber se aquela profecia ela é verdadeira ou não, a não ser consultando a palavra de Deus e vendo que se ela está de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Então, essa lição de hoje, ela está completamente ligada à lição da semana passada. Por quê? Porque o dom de discernir espírito é justamente isso, né? É o dom que Deus nos dá para discernir, para saber, para aprender, para saber diferenciar quem é o falso profeta e quem é o profeta verdadeiro, né? Se o espírito que está influenciando, o espírito que está dirigindo aquela mensagem é o espírito do bem ou é um espírito do mal, certo? Abrindo aí a revistazinha de vocês,
ele começa falando que o seguinte: o ambiente para onde a igreja foi enviada é desafiador. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldades como as pombas. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nós estamos, mesmo essa mensagem, ela encontra-se lá em Mateus, certo? 10:16, né? Ela está se referindo a um momento específico, porém, trazendo para os nossos dias, essa mensagem, esse versículo, ela nos traz a seguinte mensagem: que nós estamos num mundo onde estamos sujeitos a pessoas que se passam por pessoas boas, por pessoas que vieram nos ajudar, que vieram trazer uma mensagem de Deus, ou que estão do nosso lado, mas que na verdade elas são espírito maligno, né? São espírito influenciado por espírito do mal, que são lobos em pele de cordeiro, né? A gente aparentemente está parecendo algo bom, mas no entanto é algo que nos vai trazer consequências negativas, tá bom? Jesus também alertou sobre um tempo de engano e falsidade, dizendo: então muitos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Isso é óbvio, né, gente? Nós ouvimos isso no nosso cotidiano, porque infelizmente muitos falsos profetas têm se levantado. Muitas pessoas, né, têm dito estar falando em nome de Deus e nós sabemos que não é verdade. Esse versículo encontra-se em Mateus 24:11. E aqui ele diz: caro pré-adolescente, é consenso entre os membros da igreja que muitos estão perdidos no que se refere à fé verdadeira. O que vem ser uma fé verdadeira? Uma fé verdadeira é aquela que está pautada na palavra de Deus. Uma fé verdadeira é aquela fé que nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa vontade. Hoje em dia, infelizmente, assim, é muito mais fácil para nós, seres humanos, crentes, cristãos, buscarmos desculpas para não seguirmos muitas coisas que são difíceis, né? Enquanto cristão, muitas coisas que estão na palavra de Deus, que diz que nós devemos obedecer. Às vezes a gente busca desculpas para não seguir aquela ordem do Senhor. Aqui ele destaca o seguinte, ó: muitas músicas, mensagens e encontros evangélicos não refletem mais as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente se reúne, eu estou colocando a gente porque eu estou generalizando todos nós enquanto crentes, certo? Muitas vezes nós estamos ouvindo um hino, que se diz encontro evangélico, numa festa que se diz evangélico, mas o quê? Será que nós estamos agindo segundo a vontade de Deus? Será que aquelas atitudes que nós estamos tomando, se fosse Jesus no nosso lugar, ele faria isso? Hoje nós sabemos que tem todo tipo de ritmo gospel, né? Tem carnaval gospel, tem funk gospel, tem rap gospel, né? Então, assim, será mesmo que você, quando você está cantando e dançando aquele funk gospel, você está ligado com Deus, né? Você está ligado ao céu, você está realmente se enchendo do Espírito Santo, ouvindo, curtindo aquele rap gospel? Por isso que ele diz: caro pré-adolescente, é consenso entre os membros da igreja que muitos estão perdidos no que se refere à fé verdadeira. Você tem que fazer esse crivo. Você tem que realmente ver se aquilo que você está... mas é gospel. Como eu acabei de dizer para vocês, muitas coisas virão que parecerão ser de Deus, mas não é. Aí você vai para onde? Para você ter a certeza. Você vai para a palavra de Deus. Você vai colocar o seu joelhinho no chão e você vai buscar discernimento no Senhor. Certo? Para enfrentar essa triste realidade, Deus nos tem suprido com recursos espirituais que podem nos auxiliar, nos mostrar o caminho verdadeiro. O que seria? Quem está com a lição, acompanhe comigo. Mas é bem óbvio. Por exemplo, nós temos os pastores segundo o coração de Deus, porque nós sabemos também que, infelizmente, até pastores que se dizem ser pastores segundo o coração de Deus não são. E como é que a gente vai saber que não é?
indo consultar a palavra de Deus, vendo se aquelas atitudes que aquele pastor toma também estão em consonância com a palavra de Deus, porque tem muitos que se dizem pastores de Deus que também são falsos profetas. Então, aqueles verdadeiros pastores segundo o coração de Deus são aqueles que vão nos auxiliar ao caminho correto. Assim como Deus prometeu à igreja de Israel, também tem dado líderes para a igreja segundo o seu coração. Então, nós temos sim, né, muitos pastores crentes fiéis, né? Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida de cada um, oramos por eles, né? Que nem todos, graças ao Senhor Jesus, nem todos são pessoas que vêm só para enganar, né? Ao contrário, né? Louvamos a Deus pelos nossos pastores, que eles são pessoas segundo o coração de Deus, que estão aí, né? Para nos ajudar, para nos orientar. Deus também nos deu a sua palavra como norma de fé e prática para que possamos seguir na direção certa. Jó 17:17 diz isso. Então, aqui, gente, não tem outro livro, certo? Hoje eu tava vendo uma amiga que não é nem crente, né? E eu achei bonito, porque ela disse que estava na quarentena, não tinha mais nada para fazer. E ela tinha uma Bíblia em casa, que muitas vezes nem usava. E ela começou a folhear e começou a ler, né? E ela gravou, né, alguns versículos e compartilhou com as pessoas, né? Dizendo que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Então, era um livro que ela estava compartilhando uma leitura, porque sabia que a maioria das pessoas tinha esse livro em casa. E isso me fez refletir. Ela é uma pessoa que não é crente, né? E, não obstante, é o quê? É uma pessoa que está ali dando valor à palavra de Deus, está buscando a palavra de Deus. E eu sei que no momento certo Jesus vai tocar no coração dela e essa pessoa ela vai conhecer verdadeiramente Jesus, certo? E muitas vezes nós, crentes, o que estamos fazendo? Será até os minutinhos que a gente tem que tirar para assistir a aula da escola bíblica dominical, será que a gente está fazendo isso com prazer ou a gente está fazendo isso com preguiça? Será que realmente a gente está assistindo o vídeo até o final, refletindo no que o Senhor tem para nos trazer? Ou será que a gente está adiantando aqui os minutos do vídeo? Será que nós estamos realmente lendo os versículos que a professora está indicando para a gente ler? Será que a gente está realmente respondendo as questões que são para a gente responder? Será que nós estamos falando de Jesus para alguém que está precisando? Vamos refletir e vamos mudar as nossas práticas, se por acaso as nossas práticas não estiverem condizentes com a palavra de Deus. Amém? Temos aqui também dotou algumas pessoas na igreja com o dom de discernimento de espírito para identificar ações que não são inspiradas por Deus. No segundo tópico, que diz descobrindo de onde vem a inspiração, diz o seguinte: o dom do discernimento de espírito é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está oculto, ou seja, aquilo que não vemos. Não percebemos, não sentimos, não reconhecemos com os sentidos naturais, né? Não deve ser confundido com o espírito crítico. Ok? É um dom espiritual. E o dom espiritual, ele não vai se discernir, né, com as coisas espirituais. Não tem como você discernir as coisas espirituais com a mente natural, certo? Esta é uma ação, graças a Deus, atuando na mente de quem tem esse dom. Este dom permite-nos identificar se o Espírito está impulsionando a gente a fazer o que é errado ou o que é certo. Vocês saberiam me dar algum exemplo de pessoas que foram influenciadas, né, e acabaram sendo influenciadas por espírito maligno e acabaram se dando mal? Todos nós conhecemos a Eva, né? A história da Eva. Então, aqui diz que em Gênesis 3:17, né? Eva não percebeu que quem estava falando lá no Jardim do Éden era o inimigo. E ela, iludida, acabou fazendo o quê? Pecando, cometendo pecado. Tanto ela, junto com o seu marido. Tá certo? Então, gente, existe pelo menos quatro dons atuando na Terra. Quais seriam esses quatro dons? Não, desculpa. 4 espíritos. Quais seriam esses 4 espíritos? Vamos lá. O Espírito Santo, o Espírito dos anjos, o Espírito do maligno e o Espírito humano.
tá bom? Espírito humano, espírito maligno, espírito dos anjos e espírito santo, ok? Então, a gente precisa o quê? Buscar de Deus discernimento para saber quais desses espíritos está influenciando a nossa vontade, as nossas ações, as nossas atitudes, ok? No penúltimo tópico, ele diz, se guardando das más influências. Olha só, ele começa dizendo assim, meu caro pré-adolescente, você já percebeu que as coisas que fazemos ou falamos são frutos da influência que recebemos? Gente, ó, eu observo aqui na minha casa, por exemplo, alguma mania que eu ou meu esposo tem de falar, né, alguma palavra que a gente repete muito, o nosso filho, que tem apenas 7 anos, daqui a pouco a gente vai ver ele repetindo, falando a mesma coisa, né? Então, a gente vê que a gente sofre influência do meio que a gente vive, ok? Então, por que isso acontece? Porque Deus nos fez o quê? Seres sociais. E nós precisamos da convivência social para que nós tenhamos um desenvolvimento sadio. Imagina se uma pessoa nasce e a gente tranca essa pessoa dentro de casa, dentro de um quarto, e ela não tem a convivência com o mundo lá fora, né? Essa pessoa vai ter um desenvolvimento sadio. No dia que ela crescer, que ela tiver algum contato com as pessoas lá fora, ela vai ver aquelas pessoas como monstros, como bichos, né? E vai correr, querer se refugiar de novo dentro do seu quarto. Ok? Então, Deus nos fez seres sociáveis para que nós realmente tenhamos o quê? Convívio, contato com as outras pessoas. A grande questão para nós é detectar as coisas que nos influenciam e que são os nossos referenciais. Nós temos que escolher as pessoas que são referenciais para nós. Como assim? Escolher pessoas que nós realmente, que vale a pena realmente nós sigamos o exemplo dela. Saber filtrar, né? A gente precisa saber filtrar quem são, né? Quem são as pessoas e quais são as atitudes dignas de imitação, né? Vai fazer toda a diferença para que nós tenhamos sucesso ou nós sejamos pessoas fracassadas na nossa vida, ok? Então, ele diz aqui, John Donne, que foi um dos mais notáveis poetas ingleses, certa vez escreveu, nenhum homem é uma ilha isolada. Todos nós estamos sofrendo influências ao tempo todo. Por mais que você diga, eu jamais me deixo influenciar por ninguém, eu tenho minha opinião e ponto final. Cedo ou tarde, a gente acaba sendo influenciado de alguma forma, né? Como ele diz aqui, nenhum homem é uma ilha isolada. A gente sofre influência no meio que a gente vive. E existe a influência positiva e existe a influência negativa, né? Aquela influência que é construtiva e aquela que não é. E cabe a nós buscarmos no Senhor o discernimento para que a gente saiba qual é a influência que a gente deve imitar ou não, tá bom? Então, a grande questão é, quais influências deixamos nos afetar? Sobre a má influência do inimigo, Eva negou o consenso de Deus no Éden, está lá em 2 Coríntios 11:3. Sob a influência de Herodias e sua filha, o rei Herodes mandou decapitar João Batista. E influenciado pelos jovens, o rei Roboão governou com a mão forte, levando a divisão ao seu reino. Está lá em 1 Reis 12, 13 e 14, né? Capítulo 12, versículo 13 e 14. Também sob boa influência, Natanael foi até Jesus depois de ouvir Filipe. E sobre a influência de Mordecai, a rainha Esté ajudou a preservar a vida dos judeus. E sobre a influência do Espírito Santo, Pedro pregou a palavra para multidões. Então, meus amores, eu vou deixar, para quem não tem a revista, eu vou deixar lá direitinho no grupo, né, a foto, para que vocês possam estar conferindo cada uma dessas histórias que tem aqui a referência, para que vocês vejam, né, quem sofreu influências boas ou quem sofreu influências má. O dom de discernimento de espírito nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências. Então, esse dom que nós estamos estudando hoje, ele tem justamente o objetivo de